mão, ou se tiver em inglês é raise your hands. Então, fique à vontade, levanta a mão, abre o microfone, está todo mundo habilitado para abrir microfone, câmera, se vocês quiserem abrir câmera também para a gente conhecer vocês, fiquem à vontade. Nairo, a palavra toda sua. Bora lá. Legal. O objetivo aqui, como empresário, como integrador, como dono do negócio, como gestor, como sofredor, é compartilhar um pouco dessa nossa experiência, né? Então, quando eu falo que o jogo fotovoltaico mudou, ele mudou, e aqueles que não entenderem que mudou vão sofrer mais. Quanto mais cedo a gente abrir os olhos, mais cedo a gente vai perceber que essa mudança de jogo, o lucro está em a gente subir a régua, fazer venda consultiva, e venda consultiva requer produtos que têm um grau de especificação, de especialização maior, para a gente sair dessa concorrência do pica-fio, e isso passa fortemente por sistemas híbridos e baterias, né? Então, é um pouquinho como é que está o solar hoje. A gente concorre com pica-fio, os preços estão despencando, é uma guerra de preços, todo mundo quer trabalhar o menor preço. A grande maioria dos integradores, mais de 90% dos integradores, fala-se que tem 30 mil CNPJs aí abertos. Eu diria que mais de 90% são pessoas de entrantes. Esse mercado nosso não tem barreira de entrada, não são pessoas que faziam outra coisa, não têm um nível de especialização ou até de comprometimento e acabam vendendo só preço. Não procuram se especializar, não procuram aprender mais para fazer uma venda de valor agregado. Isso faz com que o cliente final, que sabe muito menos, pegue 4, 5 orçamentos e você, que trabalha sério, trabalha direitinho, fique com preço muito mais deslocado, né? E a ideia é que, se a tua clientela está muito concentrada nesse cliente que faz 4, 5 orçamentos, provavelmente esse cliente não é para você. E é isso que eu quero pontuar aqui, né? Porque olha só essa comparação. Em 2021, a gente tinha um custo do watt-pico aí no inversor de string em torno de R$3. 3 anos depois, hoje, está metade do preço. Isso significa que, para a gente faturar a mesma coisa, ou ter uma margem de contribuição igual que eu tinha em 2021, eu não tenho que vender só o dobro, eu tenho que vender mais que o dobro, né? Por que é mais que o dobro? Porque quando eu dobro a instalação, eu dobro o projeto, eu dobro homem hora, eu dobro gasolina, pedágio, eu dobro custos indiretos, né? Então, eu tenho que vender mais que o dobro para fazer o mesmo faturamento. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu vendesse um kit básico aqui no residencial de 6,6 kWp, são 12 painéis de 550, em 2021, eu teria aqui um kit custando 9.900, com um markup de 1.060. Eu sei que tem gente que trabalha com markup menor, esse aqui é mais ou menos o markup que a gente trabalha. Eu teria esse preço de venda com a margem bruta de 5.940, né? Então, hoje, como é que estaria isso? Se a gente fosse vender um híbrido com bateria, o custo desse kit com uma bateria está em torno de 380. Esse aqui é um custo médio aí, sólido, tá? E o markup, por não ter muita gente vendendo, a gente consegue até subir um pouco o markup, melhorar a nossa margem. Então, o preço sai de 15 para 45, deixando a margem bruta de R$20.000 contra 5.940. Aí você fala assim, mas meu cliente não compra, meu cliente não pede. Ele não vai pedir, meu querido, ele não vai pedir se você não souber fazer as perguntas corretas, entender a dor dele. Você trabalha em home office? Às vezes trabalho sim. E quando falta energia, como é que o senhor se vira? Opa, já pegou um gancho aí para você qualificar a sua venda. Então, olha, o cara sai, se você fizer 4 instalações por mês, nessa base de 6,6, e uma delas só você converter, 4 vezes 5.940 dá quase R$24.000. Se você fizer 3 vezes 5.940, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 9, uns R$18.000 mais 14. Então, você vai para 32 mil contra 24 mil, né? Então, olha só, vale a pena esse esforço? O que eu quero dizer para vocês vale a pena e dê foco nisso. E como é que você consegue fazer isso? A diferenciação está em a gente aprender a vender valor. Porque o cliente final sabe menos que você. Se você se posicionar como alguém que faz as perguntas corretas, se a pessoa gosta de qualidade, ele vai olhar, ele vai te escutar.
eu diria para você o seguinte: o cliente ele precisa te ouvir pelo menos 5 a 10 minutos. Se ele só quer o orçamento pelo WhatsApp, provavelmente esse cara vai escolher por preço. Você pode até mandar o orçamento pelo WhatsApp e não colocar o preço. Dizer o seguinte: eu queria conversar com o senhor 10 minutos para te apresentar, explicar como é que é esse orçamento. E aí você qualifica, né? Aí você vende o seu peixe e vê que você tem um diferencial na hora de vender. Porque tem duas coisas que acontecem em todos os mercados. No mercado do solar, está cada vez mais claro isso. E a venda transacional, ou seja, o cara pediu um orçamento, mandei um orçamento, ele topou e eu vendi, é uma transação. É como se você tivesse ido na padaria comprar um iogurte e 5 pãezinhos, tá? Agora, na venda consultiva, não. Na venda consultiva, você vende valor. O cara está percebendo que você entendeu o problema dele e que você está entregando uma solução customizada, que você sabe o que está fazendo, que você transmite segurança para ele, né? É a diferença do médico do SUS, o médico do convênio e o médico particular, o médico de família. Quando a gente faz uma venda transacional, é o médico do SUS ou do convênio. Mas quando é o médico de família, é uma venda consultiva. Ele te entende, ele sabe o teu histórico, ele sabe o que se passa com o paciente, não só aquele cara que vai fazer uma receita médica. Tá? Então, o que a gente quer aqui? No segmento de híbridos com baterias, que é o negócio das solas, a gente precisa cada vez mais desenvolver o nosso potencial, a nossa habilidade de fazer uma venda consultiva. Isso só existe se você tiver um pitch bem feito, um questionário de perguntas bem feito, para que você possa conversar com o seu cliente e ele entender que você sabe o que ele está passando e que você tem a solução que ele precisa. É território de valor, é aqui que tem lucro. Você que sofreu aí com esses apagões que aconteceram recentemente, devia estar pensando, né? Poxa, se a gente tivesse aqui um sistema de baterias, eu poderia estar trabalhando aqui home office, poderia ter minha internet. Mas vamos lá, isso é possível, essa é uma boa notícia. O que é que precisa fazer para você ter cargas prioritárias protegidas e sendo alimentadas por baterias? Você tem na sua casa um quadro principal. O que nós vamos precisar fazer na sua casa é separar os disjuntores aqui das cargas principais, por exemplo, iluminação, internet, e trazer para um quadro secundário. Por que isso é necessário? Porque as baterias elas precisam alimentar essas cargas antes do quadro principal. Então, faltou energia da rua, essas cargas que estão alimentadas por esses disjuntores recebem energia das baterias e não alimentam outras cargas. Então, isso aqui é exclusivo para as cargas que a gente chama de prioritárias. E é você quem escolhe aquilo que você quer proteger na sua casa. Nessa casa aí, meus amigos, foi em novembro. A gente fez essa casa por cimento, on-grid, off-grid, e teve um apagão e somente essa casa ficou acesa. No dia seguinte, a vizinha da rua, das casas um pouco acima, foram lá com o cachorrinho: escuta, por que só sua casa estava acesa? E olha só, essa vizinha virou nossa cliente. Nós vendemos um sistema lá da Solax, fizemos um retrofit, ela tinha um Sungrow lá, ela tinha um sistema de baterias que nunca funcionou, se funcionou precariamente, a gente retirou, trocamos por um split phase 110, 220 da Solax e 2 baterias. O que eu fiz aqui, gente? A gente fez a visita técnica, qualificamos direitinho, fizemos todo o diagnóstico. Na hora de montar a apresentação, fizemos uma apresentação bem feita, com detalhes. E na hora de mandar o orçamento, eu combinei com um casal, um advogado, a esposa é executiva, e a gente fez uma reunião online como essa daqui no Meets, né? Cada um estava no seu lugar aqui e eu fui apresentando o orçamento. Quando chegou na hora de mostrar o preço, eu mostrei uma solução com uma bateria, com 2 e com 3, com os preços diferentes, lógico. Aí a esposa falou: e aí, amor, vamos com 2 baterias? Vamos. Fechamos a venda por R$66 mil, sem dar R$1 de desconto, não pediu, também não dei. E a margem bruta de 45%. Olha só, essa venda com um markup de 1,83. Então, meu amigo, aquele ditado: quem chega primeiro bebe água limpa. Então, a gente pode chegar primeiro, fazer lucro. E outra coisa, uma coisa que eu digo para vocês: o nosso melhor vendedor é esse cliente aqui, porque ele fala para mais pessoas. Poxa, por falta de energia lá em casa, eu resolvi. Então, ela nem consultou ninguém. Então, essa indicação aqui foi uma venda certa.
É lógico que a gente não ganha 100%, mas a gente já chega com o lead quente, né? Então, é o que eu falei agora, os clientes híbridos são os nossos melhores vendedores. Então, uma pergunta aqui para a gente te fazer, né? Quantas oportunidades a gente pode estar deixando passar? E outras coisas que tem também, a Sola que vai trazer aqui para o Brasil, são as oportunidades de fazer retrofit e o BES. Mais para frente aí, com certeza, a Diane e o Thiago vão estar trazendo treinamentos aí sobre BES. E eu já tenho uma solução que a gente vai fazer lá em Trancoso, é uma escola. Nós vamos mitigar a tarifa ponta com baterias. Isso é um case que a gente vai demonstrar depois, e vocês vão poder ter acesso a isso. Tá? Então, aqui eu estou vendo aqui o mais de oportunidades que a gente tem como integrador. Agora, uma pergunta para você. Ó. Você tem vergonha de cobrar caro? Não tem vergonha não, meu querido. Se você tem uma venda qualificada, cobre o preço justo. O lucro é o nosso melhor amigo. Que é aquela história de, venda tudo. Não, senhor, meu amigo. Vendas não cura tudo, não. É tanto que tem gente que vendeu demais aí e está quebrado. Se não tiver lucro, meu amigo, você pode vender pouco com lucro alto, tá tudo bem. Você pode vender muito com lucro baixo sem lucro, aí, meu amigo, você está na roça. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Aprender a vender valor. Melhorar nossas habilidades para não ver o nosso negócio inchar. E como é que a gente faz para aprender valor? Ô, Di, eu posso fazer meu merchan aqui? Claro, você deu uma demonstração gratuita aqui, pode fazer sim, fica à vontade. Né? Não, eu acho que muitos de vocês já sabem que a gente lançou um curso, é um curso que fala sobre vendas, técnicas de vendas, fala como vender para grupo de alta tensão, como fazer os dimensionamentos, apresenta-se as planilhas de dimensionamento, a gente mostra vídeos de como fazer a instalação, como fazer comissionamento, fala de baterias, enfim. É um curso completo de alguém dessa equipe aí, eu, Caio e Diego, já tem 7, 8 anos que a gente já fez off-grid, fizemos backups, e a gente já apanhou bastante, né? E a gente fica muito feliz de saber que as soluções da Sola que são super amigáveis. Hoje vocês vão ver um pouco disso, embora para falar de low voltage, mas com certeza vai enaltecer também o high voltage, que é um sistema praticamente plug and play. Então, se vocês estiverem interessados em entender como funciona esse curso aqui, depois eu mando o link para vocês, tá? A gente fala o idioma do integrador. São as dores que a gente já sentiu, a gente está passando aqui para compartilhar com vocês. E você fala assim, um investimento se paga? Ou se paga na primeira venda que você fizer. E ainda assim, se você adquirir um kit Solax na cor solar, a primeira compra sua com bateria vai dar 5% de desconto, vai pagar o curso, ainda vai sobrar dinheiro. Então, esse link aqui, esse QR Code não está funcionando, e se alguém quiser acompanhar o nosso trabalho aí, tanto na Plug Solar, quanto no meu perfil pessoal, Alberto Nair, eu falo muito de empreendedorismo, de técnicas, habilidades, não só técnicas, mas comportamentais também. Trabalho sobre esse mote de acertar é humano, né? As pessoas dizem errar humano, mas eu falo acertar também. Então, quem quiser seguir aí o nosso trabalho, fique à vontade. E eu quero dizer para vocês, parabéns por estarem aqui, comprando tempo para treinar e entender que nós não somos concorrentes. Nós tem telhado para todo mundo. Deixa eu ver aqui, interromper compartilhamento. Foi. Interrompi já? Nairo, compartilhei seu contato aqui no chat. Pessoal, se vocês tiverem interesse, fiquem à vontade, chamem o Nairo ali no WhatsApp. Eu digo o seguinte, nós não somos concorrentes, né? Nós estamos no mesmo segmento, tem telhado para todo mundo. Meu neto vai ter telhado para encher de energia solar, de bateria, de tantas outras coisas boas que vão vir por aí. Então, bom trabalho para vocês, bom treinamento aí, Matheus, Diene, e vamos para frente. Bora lá. Alguém tem alguma pergunta? Podemos começar? Tá tranquilo. Matheus, todo seu. Fechado. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Matheus, para quem não me conhece. Acho que alguns aqui eu já conheço, alguns já participaram de alguns outros treinamentos também. Acho que vale ressaltar que nós estamos fazendo treinamentos separados, tá? Um mix de produtos, assim, é incrível. Nós temos muitas opções e é impossível para a gente falar tudo em uma única apresentação. Então, a gente dividiu em algumas apresentações
E é isso, a gente passa pelo inversor para baterias de baixa tensão, inversores para baterias de alta tensão, sistemas de armazenamento BESS, né, como o pessoal conhece como BESS, industrial, comercial, e por aí vai. E as infinitas possibilidades que nós temos ao aplicar os produtos da Solax. E hoje nós falaremos do inversor, especificamente do inversor para conexão em baterias de lítio de baixa tensão. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu colocar o meu slide aqui. Estão conseguindo ver a minha tela? Diene? Acho que o pessoal está mutado, né? Então, acho que só a Diene vai conseguir falar. Dá para ver, Não, sim. pessoal, Dá para ver, sim. Dá para ver? Ah, então ótimo. Tá todo mundo com o microfone habilitado. Beleza. Show. Perguntar. Tranquilo. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer a apresentação do Nairo. Sempre recebemos o pessoal da Plug aqui com muita satisfação pelo lado da Solax. Eu já conheço o pessoal da Plug há um tempinho, gosto demais, admiro demais o trabalho deles. E acho que a gente está precisando de conhecimento no setor. Então, esse é o intuito dessas apresentações, é agregar conhecimento. Então, a nossa ideia aqui é trazer de uma forma palpável para que vocês tenham condições de interpretar outros sistemas, também entenda como funciona realmente esse universo do inversor híbrido. E assim, eu não domino 100% do conteúdo, assim como ninguém domina 100% de nada, tá? Então, assim, algumas coisas pode ser que a gente precise buscar alguma informação até a nível de desenvolvimento, outras coisas a gente consegue tirar as dúvidas aqui. Então, acredito que nós temos a humildade em grupo de saber que a gente está sempre aprendendo e aqui não será diferente, tá? Eu vou aprender com vocês nessa apresentação e vocês aprenderão comigo. Fechou? Então, sobre o que nós falaremos nessa apresentação? Primeiro, uma visão geral, tá, do sistema, como ele funciona. Depois, como que a gente prepara para fazer a instalação desse sistema de baixa tensão. A instalação dele em si. No caso do baixa tensão, a gente foca bastante, né, nesse ponto da instalação, porque a instalação é um pouquinho mais complicada comparado com o de alta tensão. Como o Nairo bem pontuou, o sistema de baterias para alta tensão ele é muito amigável, ele é muito simples, é tudo plug and play, já é feito para facilitar. Inclusive, se vocês tiverem a oportunidade de fazer um primeiro sistema com alta tensão para se introduzir a esse mercado, entender como funciona, fica a recomendação. Isso não quer dizer que vocês não possam começar com um de baixa tensão, tá? Mas o de alta tensão vai te dar um pouco de know-how como funciona, vai te dar um pouco de tranquilidade para instalar o de baixa tensão. Depois o comissionamento e algumas aplicações, tá? Nós temos diversas aplicações, né, e formas de instalar ele em paralelo com uma ou duas baterias, o paralelismo compartilhando uma bateria ou mais, e aí a gente vai passar sobre tudo isso. Tá? Então, quanto às características básicas, nós conseguimos ter 200% de sobredimensionamento. Isso quer dizer o seguinte, nós conseguimos chegar em 100% a mais CCCA, tá? Lembrando que a gente tem conexão bateria de corrente contínua, tá? Então, a gente consegue aproveitar o clipping para poder carregar essa bateria. Então, assim, claro que overload, eu sempre falo isso, eu acho que não existe um certo e um errado para nada. Existe a interpretação em cada cenário específico. Então, claro que o overload é algo discutível, na aplicação on-grid, principalmente, o que faz sentido, o ideal seria utilizar um software de simulação para poder entender como esse overload vai performar, mas aqui no híbrido a gente muda um pouquinho a característica, e para quem já assistiu outras apresentações ou conhece um pouquinho, a gente sabe que a gente pode aproveitar um pedaço do clipping, né, ou total, isso vai depender do cenário, de como a bateria está, em relação à carga, para poder drenar essa energia para a bateria. Então, na prática, o que a gente tem? Só para ficar fácil, tá? Nós temos esse perfil de geração aqui, ó. Esse perfil de geração. Esse é o ideal, tá? Esse é o teórico. E aí, o nosso inversor ele vai ter uma potência de saída nominal. Vamos dizer que seja 70% dessa curva, tá? Então, o inversor no lado CA,
ele vai ceifar aqui no 70%. Então, o perfil dessa curva passa a ser esse perfil aqui, tá? Essa é a grande discussão do mercado, que é, pô, mas isso aqui eu vou perder e o que eu faço? Então, no sistema híbrido, tá? Na aplicação em baterias em corrente contínua, a gente consegue aproveitar esse pico aqui, a gente consegue aproveitar esse pico e drenar essa energia para a bateria, tá? Por isso que aqui a gente fala de overload maior. Então, é só para isso ficar um pouquinho claro, tá? E o inversor, ele tem duas entradas. Essa figura, acho que ela mostra muito bem como isso funciona. Nós temos duas entradas ou barra saídas, né? Em relação à corrente alternada, que é uma delas é a porta grid, tá? E a outra é a porta EPS. A porta EPS é a responsável por energizar as cargas em caso de emergência. Então, essa porta aqui é a porta que será energizada. A porta grid nada mais é do que uma porta grid comum, como qualquer inversor que vocês já trabalham. Vocês não colocam lá o DPS, proteção, disjuntor, não conecta no inversor? É a mesma coisa. Daqui para frente, é a mesma coisa. Não muda nada. O que muda, no final das contas? Muda que esse inversor ele vai ter uma outra conexão, chamada de EPS, onde eu tenho o PE, o neutro e a fase. E aqui eu levo para um quadro, tá? Um quadro que eu entendo como prioritário, tá? Cargas prioritárias. Por quê? Porque quando a rede faltar, essa conexão aqui, ela deixa de existir, não temos mais conexão física com a rede, e aí a saída EPS entra em funcionamento, e aí a gente consegue energizar essas cargas e entregar energia para as cargas prioritárias, tá? Tudo que estiver conectado do lado do grid são cargas consideradas normais ou não prioritárias. São aquelas cargas que você não deseja energizar. A gente sabe que o sistema híbrido, a gente tem que pensar em nível de carga, de potência, de energia, e é assim que o inversor funciona, tá? Esse inversor, o inversor LV, tá? A gente chama de LV, baterias low voltage, ele tem uma porta de gerador, tá? A porta GEN. Por enquanto, a função gerador, ela está em desenvolvimento, tá? Então, você pode utilizar a porta GEN, e eu vou explicar como isso funciona, como uma segunda porta IPS também, tá? Então, você pode ter uma outra carga prioritária aqui. EPS2, tá? Porque a função gerador em si, ela está em desenvolvimento, mas pode ser utilizado como uma porta EPS também. Nós temos também a conexão fotovoltaica, tá? E a conexão de baterias. Tá? Então, nós temos conexão de baterias, temos disjuntor previsto para proteção, que é corrente contínua, por isso o positivo e negativo, e nós temos a conexão dos painéis também, tá? Então, o que muda, no final das contas? Uma conexão de baterias e as conexões GEN e EPS, tá? GEN para gerador, EPS para cargas prioritárias. No caso da porta GEN, pode se usar como uma carga prioritária também, ou como gerador. E aí vale ressaltar que agora, quando a gente não tem rede, todo o nosso inversor, ele tem que suportar, não só o inversor, mas todo o sistema de baterias, ele tem que ter condições de suportar oscilações que as cargas possuem. A gente tem que lembrar que algumas cargas com características indutivas, motores, por exemplo, tendem a ter, não são todas as cargas indutivas, tá? Mas tendem a ter picos, né, de partida. Então, o motor, para ele vencer a inércia no eixo, ele precisa de uma corrente elétrica maior no início. Então, ele tem um pico de corrente, depois ele desce e chega lá na corrente nominal. Isso aqui seria a região onde a corrente vai oscilar por um tempo específico, e após isso aqui, ela entra em, a gente chama em regime permanente, que esse aqui é o momento de oscilação, tá? O transiente da corrente. Por quê? Porque é muito mais difícil você tirar um eixo parado e fazer ele rodar do que um eixo que já está rodando, manter ele rodando. Então, a corrente, né, o torque lá é menor para poder garantir o funcionamento da máquina, tá? Então, por isso, é previsto no inversor que ele consiga, por 10 segundos, entregar 200% da sua saída nominal. Isso quer dizer que, por exemplo, se uma inversor é de 5, ele vai conseguir entregar 10 por 10 segundos, prevendo essas cargas que possuem oscilação. Se eu não tenho carga que tem oscilação, eu não preciso me preocupar com isso, tá?
Nós temos também rastreamento de sombra integrado. Os nossos inversores, ele tem uma tecnologia chamada de GMPPT, que é o Global MPPT. Se o pessoal curioso for lá procurar no datasheet do módulo, ele tem uma curva, tá, das características IV do módulo. Então, ele tem 2 pontos extremos aqui e ele faz isso aqui, mais ou menos. Meu desenho tá feio, tá? Mas assim, espero que vocês estejam entendendo. E aí, o que acontece? Nós temos corrente, né, e tensão. E esses pontos aqui, essa aqui é a corrente de curto, que é quando minha tensão é 0. E essa aqui é a minha tensão VOC, que é quando minha corrente é 0, tá? E o MPPT, ele começa o rastreamento e ele vai encontrando aqui até ele achar o ponto de máxima potência. Nessa curva tende a ser essa região aqui, ó, que eles chamam de região de joelho, que é onde eu tenho a maior potência exprimida com as características VI dessa curva. Então, aqui eu tenho IMP e aqui eu tenho VMP. Tá? Só que na prática, o que acontece? Isso aqui é uma curva teórica, né? Lembrando que aqui é I em amperes e aqui é V em volts. Só que essa aqui é uma curva teórica e muitas vezes na prática o que acontece? Você tem um sombreamento, alguma coisa do tipo, e a sua curva ela altera, ela pode ser dessa forma aqui, por exemplo, ela chega aqui, ela faz uma curvinha, ela desce e bate aqui no MP. E como o MPPT ele começa a rastrear daqui, quando ele chega nesse ponto aqui, ó, ele entende que esse ponto aqui é o ponto de máxima potência. E pode ser que ele não seja o ponto, pode ser que esse seja o ponto de máxima potência. O que acontece com o GMPPT? Ele faz um rastreamento completo da curva para garantir que o seu sistema não trabalhará num ponto de máximo local, que a gente chama. Esse aqui é o local, não necessariamente ele é o melhor de todos. E o melhor de todos, ele é chamado de global. Por isso que essa tecnologia é chamada de GMPPT, que seria o Global MPPT, certo? Então, isso aqui dá uma diferença muito considerável, tá? Muito bacana na produção e é algo que vem para agregar demais. A corrente de entrada do lado fotovoltaico é 16 amperes, o que nos dá um suporte para painéis de alta potência, tá? Painéis maiores, a gente sabe da tendência do mercado. Nós temos baixa tensão de partida, depois eu vou passar item por item disso aqui, tá? Tensão de partida e por aí vai. E maior tempo de operação, se eu tenho uma tensão de partida menor, meu sistema começa antes e termina depois, tá? Tempo de comutação a nível de UPS, menor do que 10 milissegundos. O que seria essa comutação? Seria o tempo necessário para que o sistema consiga perceber uma falta na rede. Então, em caso de falta de rede, o meu sistema ele tem que energizar a minha saída prioritária. E ele leva um tempo, porque isso é um chaveamento, tá? Isso não é instantâneo. É diferente daquele no-break online, que ele faz a transição instantânea. Mas a no-break, no contexto geral, ele tem mais ou menos esse nível de transição. Então, nós estamos falando nível de chaveamento, né? Ou de comutação a nível de no-break. Então, assim, é muito rápido, tá? E quem precisa levantar essa informação aqui são vocês, tá? Por quê? Porque 10 milissegundos uma carga pode ser muito, para outra não. Então, por isso que é muito importante no sistema híbrido, a gente levantar as características da carga, tá? Como essa carga se comporta. Essa carga, ela tem partida? Sim, não. Se tem, como ela parte? Ela tem algum dispositivo de suavização de partida? Tem. Um inversor de frequência. Então, vamos verificar aí com o pessoal que configurou isso, como ficou, tá? Como ficou essa corrente de partida. Então, tudo isso é importante e, principalmente, captar do seu cliente qual que seria o tempo máximo que ele poderia ficar sem energia, tá? Isso, dependendo se for um data center, pode dar algum problema. Isso não sou eu que estou falando, tá? Isso é a parte consultiva da sua venda, que você deve colher essas informações, tá? Nos inversores, para baterias de baixa tensão, os monofásicos, que é o que nós estamos falando aqui, tanto que ele é conexão L-N, certo? Nós podemos colocar até 10 unidades em paralelo, tá? On e off. Quando a gente fala on e off, é porque no paralelismo a gente conecta tanto a L do EPS com a L do EPS do segundo. Então, assim, se eu tenho 10 inversores, eu conecto a fase do primeiro com a fase do segundo, com a fase do terceiro, com a fase do quarto, até o 10º, para que naquela carga pendurada naquela saída, os inversores consigam
entregar a potência e isso vai se juntar em um nó elétrico ali. Então, na prática, nós conseguimos juntar a corrente de todos eles e agregar essa corrente para entregar a carga, tornando um sistema com uma potência maior para a carga. Então, eu posso ter uma carga maior conectada fazendo paralelismo de inversores. E, como eu disse, as cargas prioritárias podem ser conectadas na porta GEM. Tá? Então, é muito importante, eu acho que a gente entender, tá? Que o inversor solar vendido pela Solax, inversor híbrido, né? Hoje a Solax é referência internacional em expertise no híbrido. Ele é de fato um híbrido. Ele não é um inversor pronto para bateria. Porque nós já temos dentro do inversor o módulo necessário para fazer a filtragem, tá? E o nosso conversor CCCC da bateria, tá? Então, na prática, você não precisa comprar um item adicional para acoplar um inversor para que isso aconteça. Isso já é colocado dentro da eletrônica do nosso inversor. Tá? Então, isso é muito importante. Aqui são os estágios, tá? De MPPT, são os conversores, os filtros. E aqui, na saída, nós temos a porta GEM, tá? Nós temos esse chaveamento aqui, então, relé interno. E aí a EPS, certo? Se perceber, a EPS passa direto, né? Então, a gente vai energizar a porta EPS. Mas, nós podemos comutar essa chave aqui também, por exemplo, e atender a porta GEM como uma carga EPS. Isso, pessoal, é configurado, tá? O inversor, ele percebe isso, dada a configuração que a gente faz. Mais para o final da apresentação, eu vou mostrar para vocês como você faz para usar a porta GEM como uma Smart Load, ou uma carga inteligente. Então, como que o inversor vai perceber que você não está querendo usar um gerador, e sim uma carga na porta GEM? Então, isso é configurado, tá? E aqui aqui é o chaveamento da conexão com a rede, que ele é desconectado em caso de falta de rede, porque lembrando que com a 140, né, a portaria 140, os inversores híbridos eles foram homologados pelo Inmetro, então agora estamos 100% com o Inmetro, e isso nos coloca no patamar de seguir as recomendações que o inversor on-grid segue. Então, em caso de falta de rede, a gente tem que atuar, tem que ter o antilhamento. Então, essa chave aqui, esse relé vai desconectar, e aí, com esse fechamento aqui, nós conseguimos entregar através da bateria, tanto para a carga EPS quanto para a porta GEM. Tá? Isso é importante. Mas o que eu gosto de frisar em relação a isso aqui, que eu acho que é o mais importante, é nós entendermos que o nosso inversor, ele é um inversor híbrido real, tá? Não é um inversor pronto para bateria. Então, não tem pegadinhas, não tem mistérios, não tem nada. Você comprou um inversor, você já tem toda a unidade eletrônica responsável por fazer a conversão CC/CA necessária. Falando um pouco mais sobre o produto, depois eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, e aqui eu tenho o material oficial, tá? E um vídeo da instalação. Acho que é legal ver o vídeo, porque vai tirar muitas dúvidas que vocês têm. É claro que o intuito dessa apresentação também é fazer isso, mas o vídeo também, assim, acho que a gente compra muito vendo, né, acontecer, a gente aprende muito vendo acontecer, e todos nós, acho que nós não somos diferentes, então nós também consumimos esse conteúdo internamente, isso é importante para a gente aprender, e eu recomendo que vocês assistam o vídeo de instalação, tá? Em relação ao inversor, tá? Ele é bonitão desse jeito aqui, então essa é a cara dele, tá? Nós temos essa tampa que ela é removível para fazer as conexões, algumas conexões, tá? Em relação à potência CA, nós temos de 3 a 6 kW, lembrando que a linha de 3 a 4 kW, ela tem uma carga e descarga de 75 amperes. E aqui começa a discussão do híbrido, de como o híbrido funciona, tá? O que acontece? Essa bateria, ela é uma bateria de 120 amperes, tá? A gente vai falar dela que é a LD53. Só que assim, cuidado, porque esse inversor de 3, 3.7 e 4, ele não carrega em 120 amperes, tá? Ele carrega em 75 amperes. Então, a carga dele é um pouquinho mais baixa. Isso não é nenhum ponto de atenção, é só vocês entenderem como o sistema de fato se comporta, tá? Aqui nós temos a carga de 120 amperes, então, assim, grosseiramente falando, vamos dizer que cada inversor ali na potência máxima, ele consegue carregar a bateria mais ou menos em 1 hora, tá? Porque a bateria seria 120 amperes e nós teríamos 48 volts nominal ali de carregamento em potência, tá? 48 vezes 120 vai ser a potência de descarga. Então, a potência não falha, tá? É tensão vezes corrente. Qual que é a potência que uma bateria carrega? Os 120 amperes vezes 48 volts. Quer perguntar alguma coisa? Desculpa.
Acho que está alguém com o microfone aberto. Tá? Beleza, então 48 volts vezes 120 e aqui a potência de carregamento vai ser 48 vezes 75 amperes. Tá? Em relação ao lado CC, o que a gente tem? Então nós temos 2 MPPTs, tá? Uma string por MPPT. A tensão de partida, como eu disse, são 110 volts, é uma tensão baixa. E a operação do MPPT ela vai de 80 volts a 520 volts. Tá? A máxima tensão de 550. Pessoal, toma cuidado com o VOC, tá? Corrija o VOC para a queda de temperatura que vocês vão ter. Tá? Isso aqui é bem simples, a equação. Eu tenho o meu jeito de fazer ela que eu acho mais fácil do que o método tradicional. Tá? No módulo vai ter um coeficiente de oscilação, de variação com temperatura, ele costuma ser negativo. Né? Por exemplo, menos 0,29%, mais ou menos, que é o coeficiente de oscilação de tensão por temperatura. Então, 29% é volts por grau Celsius. E aí, use esse coeficiente aqui para poder fazer a correção, tá? Isso quer dizer que com a diminuição da temperatura, quando a gente coloca a diminuição, que é menos, esse menos com esse menos vira mais. Então, com a diminuição da temperatura, a nossa tensão, ela sobe, tá? Então, ela vai subir 0,29% da tensão VOC STC, que é o teste feito, tá? STC, que é 25 graus Celsius e 1.000 watts por metro quadrado, vai crescer 0,29%. Isso ali na prática vai dar um 3 a 4 volts, tá? Pensando a nível de 0 graus, menos 5 ali. Eu sempre tive o fator de medo ali muito alto, então sempre trabalhei com um pouco de margem, tá? Minha região é 5 graus, ok, mas eu vou jogar menos 5 para eu ter um pouco de tranquilidade, tá? Queimando o inversor por mau dimensionamento, pessoal, não tem como ajudar vocês, tá? Eu faço o papel do advogado entre vocês e a empresa na China. Então, assim, se vocês instalarem corretamente, o inversor apresenta um problema, pode ter certeza que eu serei o maior interessado em ajudar vocês a trocar, até porque eu já estive desse lado, tá? Só que se vocês não seguirem recomendação de manual e não fazer as correções corretas, não tem o que eu fazer, tá? Eu não posso comprar uma briga que onde vocês estejam errados, tá? Então, tem dúvida, pessoal? Entre em contato, tá? Não faz nada, vocês têm o nosso suporte, tem eu, tem o Marcelo, tem o Gilberto, tem a Diene. Entre em contato com a gente, que pode ter certeza que nós nos sentiremos lisonjeados em ajudá-los e poder prever algum problema, né? Resolver antes que o problema aconteça. Em relação à bateria, o que nós temos, né? Essa bateria aqui é a TP-LD 5.3. Nós chamamos ela de LD 5.3, tá? E de onde vem esse 53 ou 5.3? Vem da capacidade nominal de armazenamento da bateria. Então, essa bateria é uma bateria que consegue armazenar 5.3 kWh, tá? Dentro dela aqui, ó. Só que as baterias, elas possuem uma profundidade de descarga, e é aqui que o lítio ganha muito sobre o chumbo ácido, tá? Porque o lítio, ele tem uma capacidade de trabalho em profundidade de descarga muito mais saudável do que o chumbo ácido. A gente sabe que o chumbo ácido, você baixou ali de 30%, né? Você jogou para 40%, 50%, 60% de profundidade de descarga, a gente vai ter um grande impacto na vida útil dessa bateria, tá? E aqui nós podemos descarregar 90%, tá, dessa bateria do 5.3, sendo logo 4.7 kWh útil. Então, lembrando que nós temos que tomar cuidado com dois pontos importantes aqui. Um deles é potência e o outro é energia. Porque é o seguinte, tudo que a gente dimensiona para o pior cenário possível. Por exemplo, o meu VOC, eu analiso a pior cenário em temperatura, que seria o cenário com a temperatura mais baixa, e corrijo para a temperatura mais baixa. Aqui não é diferente. Qual seria o pior cenário com o sistema de armazenamento? Seria quando a rede cai e não tem luz do sol, que seria a noite. E aí, a nossa bateria, ela tem que fazer o sistema, ela tem que fazer o papel de rede. E a rede, ela suporta todas as oscilações da carga, inclusive a potência necessária para a energização. Então, nós temos que tomar cuidado, porque a minha bateria, não somente o inversor, mas a minha bateria, ela tem que ter potência para poder energizar essa carga, tá? Então, nós fazemos análise em relação à potência e à energia, tá?
A tensão nominal dessa bateria de funcionamento é de 51,2 volts. Como ela descarrega aqui em 120 amperes, a potência vai ser 51,2 por 120, tá? Ela pode chegar em 200 amperes por 10 segundos, tá? Ela consegue dar um pico de corrente para atender essas cargas indutivas. E a faixa de tensão de operação dela é de 45 a 58, tá? Lembrando que 51,2 é o nominal. Pessoal, para fazer dimensionamento, tá? Sempre utilize nominal. Nunca utilize pontos extremos, tá? Quando eu falo da capacidade do produto te entregar. Então, por exemplo, se o meu produto ele entrega 200 amperes, mas no pico eu não uso essa característica para fazer dimensionamento. Eu uso o que é saudável para o meu equipamento, tá? Nós podemos colocar 16 unidades em paralelo, tá? Lembrando que isso aqui é importante, tá? Assim, no fritar dos ovos, entenda a bateria de lítio de baixa tensão, aquela onde as conexões são feitas em paralelo, e a bateria de lítio em alta tensão, onde as conexões são feitas em série. Porque nós temos linhas onde a bateria de alta tensão é de 50 volts também. Então, não se apegue aos 50 volts, tá? Não se apegue aos 50 volts. A de grande diferença, acho que para vocês entenderem a aplicação, na bateria de alta tensão, eu faço a conexão série. Na bateria de baixa tensão, eu faço conexão paralela. E onde que é vantagem a conexão série? Porque eu consigo manter a mesma corrente. Então, a gente está falando a corrente nível de 25 amperes de carga e descarga. Um cabo de 6 milímetros que já vem climpado, pronto, que é só encaixar, tá? Aqui, como nós temos bitolas maiores, podemos chegar até 50 milímetros, nós temos que tomar cuidado, precisamos de um ferramental próprio, um alicate hidráulico, para poder fazer a climpagem correta dessas baterias, tá? Nós também falaremos disso logo menos. Também temos um vídeo de instalação e material oficial no link, é só clicar para acompanhar a instalação e o material. Antes da instalação, o que é importante a gente se atentar? Isso aqui eu sempre falo, porque isso aqui é motivo de problema, assim, global, e parece que o pessoal ainda não entendeu a importância disso aqui. Pessoal, tomem cuidado com corrente de curto-circuito em relação à corrente no inversor, tá? Você tem que ter uma corrente de curto-circuito menor do que aquela corrente que está indicada no inversor, tá? Corrente de máxima potência, às vezes a corrente de máxima potência ali, ela está muito fora, tá? Daquilo que foi projetado para o seu inversor, tá? Aquele ponto não está muito ali próximo do que o inversor trabalha, e isso pode fazer com que o inversor trabalhe estressado. Por exemplo, se você está acostumado a carregar 20 quilos, você pode carregar 28, ou você pode carregar 22. Só que talvez, se você estiver muito fora disso aí, por exemplo, 28, você pode fazer um esforço maior. E lembrando que na eletricidade, esforço maior representa maior aquecimento, e aquecimento é perda. Então, você pode não estar trabalhando naquela eficiência que o inversor foi projetado, tá? O VOC que eu já falei, tá? Tomem cuidado com o VOC, faça a correção do VOC, tá? Ele pode ativar uma falha caso a tensão seja muito alta, pode causar danos ao inversor e também afetar a eficiência. E além do VOC, tome cuidado com a tensão de operação do seu módulo, com a quantidade de módulos em série que você trabalha, porque como o VOC ele é uma tensão um pouco maior, né? A tensão do circuito aberto ela é maior, pode ser que na operação o seu VMP fique abaixo da tensão de start do inversor. E isso vale para qualquer inversor, tá? E ele estando embaixo da tensão de start, ele vai desconectar, tá? Então, ele pode ficar conectando, desconectando, dependendo da temperatura que esteja. Então, tomem cuidado com isso, tá? Sempre joguem uma folga. E a potência máxima também, sempre use a recomendação do fabricante, tá? Se o fabricante recomenda colocar 10, no máximo 10 kWp, não coloque 11, tá? Siga as instruções do fabricante. Caso você não tenha essa informação, entre em contato ou siga as recomendações de tensão e corrente. O que eu preciso de ferramenta? Então, assim, preciso de um alicate para clipar MC4, né, que é o que vocês já estão acostumados, uma parafusadeira, furadeira, parafusadeira, alicate para decapar cabo. Alicate hidráulico, ele vai ser importante para fazer a clipagem dos cabos CC, tá? Paralelismo das baterias, multímetro, tá? Alicate para clipar o RJ45, porque o nosso TC, ele vem com um cabo curto, porque eu não sei onde você vai fazer a conexão do TC. Lembrando que os inversores híbridos da Solax, eles vêm com o TC incluso, tá? E é importante ter o alicate para clipar RJ45 para você poder fazer a clipagem do terminal e poder estender esse cabo do TC aonde for necessário fazer a conexão. O nível, a chave
separador térmico e alicate para limpar terminal oleal. Isso aqui, acho que isso é num geral aqui, o principal, acho que o pessoal não tem, o ponto de atenção é o alicate hidráulico, tá? Do resto, eu acho que é importante. Tome cuidado com o torque também, tá? Instalação. Bom, eu vou só passar superficialmente sobre a instalação, tá? O inversor, ele tem uma trava atrás aqui, onde ele encaixa 2 parafusos. Então, basicamente, você vai colocar um nível, você vai fazer os furos, tá, das buchas, conforme manda o manual, tem a profundidade exata. Você vai fixar isso aqui primeiro, verifique se está no nível, tá? Fixe o inversor. E aí, ao fixar o inversor, você fixa os parafusos laterais dele, tá? São esses parafusos aqui. Isso tudo vem descrito no manual, tá? É só seguir as recomendações, o que você precisa de torque, qual bit você vai utilizar, tá? Use o nível para posicionar, isso é importante, tire as medidas, e instale o equipamento em um local abrigado de chuva e radiação solar direta. Tá? E aí, quanto à bateria, você vai perceber que a bateria ela vem com um nívelzinho aqui, tá? Pontos de atenção em relação à bateria, tá? Do chão para a bateria, para a base da bateria, sempre respeite os 300 milímetros, tá? Como distância mínima. Verifique se, ao fixar essa base aqui, se essa base ficou nivelada, tá? Ela vem com um nívelzinho aqui. Fixe os parafusos e verifique se ficou nivelado. Não aperte o parafuso excessivamente. Tomem cuidado, tá? Sempre, se possível, verifique a recomendação de torque do manual, tá? Ao fixar, você coloque a bateria sobre o suporte e fixe os L's de fixação com a parede para a bateria não ficar chacoalhando, tá? E aqui ele fala de 100 milímetros, mas é só seguir. Aqui não tem, ele é um próprio gabarito, né? Então é bem simples. Você fixou ele na parede, ele já é o próprio gabarito, porque ele vai encaixar aqui, beleza? É preciso de 2 pessoas, dado o peso da bateria. Em caso de instalações de mais de uma bateria, sempre respeitem entre 400 e 600 que é milímetros, não é metros não, tá, pessoal? Tá errado. Milímetros. Quanto ao inversor, tá? Aqui nós temos um descritivo do que a gente tem de conexão. Ao retirar a tampa, nós temos várias conexões aqui, e acho que os pontos de atenção são a 4 aqui, que é a conexão onde a gente faz a conexão de rede. Então, o L, o N e o PE. E embaixo, na 5, nós temos a saída EPS, que é os bornes que nós faremos a conexão para levar para a nossa carga prioritária. Aqui do lado nós temos a porta GEN, tá? Que é do gerador, ou para a carga prioritária, segunda carga prioritária. Aqui nós temos os terminais de conexão, conexão de baterias, tá? Que é o número 2, entrada de bateria, portas de comunicação. Tem também a saída de contato seco, tá? Caso seja necessário. E aqui fora nós temos conexão do fotovoltaico e a nossa chave seccionadora, tá? Olhando embaixo, nós temos um botão de reset, nós temos aqui onde nós passaremos o cabeamento do DPS, do gerador e da rede, portas de comunicação, tá? Vem indicado qual porta a gente tem conectado, depois eu vou mostrar para vocês. O comunicador, né, para fazer a atualização ou para fazer o acompanhamento do sistema. Então, caso você precise fazer alguma atualização de firmware on-site, você faz com o pendrive através dessa porta aqui também, tá? Então, aqui as 2 portas de conexão de bateria e as 2 strings que nós temos, botão de ligar e desligar e chave seccionadora. Quanto à bateria, nós temos 2 lados, tá? Assim, por convenção, na bateria de alta tensão, recomenda-se sempre fazer a conexão do inversor pelo lado esquerdo. Aqui você pode escolher o lado esquerdo ou o lado direito. Mas como o botão de ligar já fica do lado esquerdo, eu recomendo sempre utilizar essa convenção, de fazer a conexão para o inversor do lado esquerdo, tá? Isso é preferência minha, não é obrigatório, tá? Então, nós temos o botão de ligar e desligar, nós temos o positivo da bateria e o negativo, nós temos a porta BMS, que é a que vai conectada ao inversor. E por que você pode fazer a conexão dos 2 lados? Porque nós temos porta BMS dos 2 lados, tá? E a porta para fazer comunicação entre uma bateria e a outra é a porta COM, tá? Então, caso você queira usar o lado direito para conectar na outra bateria, que pode ser que seja necessário, dado uma questão estética, espaço que você tenha, utilize essa porta conectar a porta indicada como G, tá? Que é a porta de comunicação com a próxima bateria. Mas se puder seguir a convenção, acho que fica mais fácil. Aqui é exatamente a mesma coisa, tá? E aqui a gente tem
terminal para fazer o aterramento das baterias. Lembrando que o sistema tem que ser equipotencializado, tá? Todo aterramento tem que estar conectado em conjunto. Aqui, não vou passar muito, mas é basicamente ele explicando a conexão do MC4, que 99% do pessoal que já sabe como é que faz. Então, é a conexão do conector MC4. Após a conexão, sempre verifique a tensão, tá, de circuito aberto das strings. Tome cuidado, verifique. Talvez algum mal entendido ali com o técnico da instalação, alguma coisa passou, confundiu uma instalação com a outra. A gente sabe que o mercado, ele, às vezes o distribuidor que você trabalha, ele está com um painel X, tá? Com a potência X. Às vezes você tira vários pedidos com o mesmo painel. Um pedido são 10 módulos em série, outros 4, 5. Então, sempre verifique, acho que não custa, tá? Use o multímetro para verificar a tensão do circuito aberto. Veja se está dentro do esperado ali para aquele circuito, tá? E remova a proteção aqui do inversor. E encaixe a conexão CC aqui, positivo e negativo. Que isso aqui vocês já estão careca de saber, tá? Em relação à conexão CA, tá? Ele vem com os terminais, tá? Então, é necessário fazer a clipagem dos terminais. Aqui ele indica que no caso de fios acima de 6 milímetros, não é recomendado utilizar PP de 3 vias, tá? 2 vias e usar o cabo de aterramento isolado, ligado à porta do invólucro do inversor, para não garantir nenhuma interferência em altas correntes, tá? Sempre verifique se a potência do seu quadro prioritário ela está dentro da faixa de potência da saída EPS. Então, por exemplo, minha saída EPS é 5 kW. Verifique se essa carga ela chega no máximo em 5 kW, tá? Lógico que em caso de partida tem a oscilação esperada, para garantir que seu inversor não entre em sobrecarga na saída EPS e aquilo que você quer como solução passe a virar um problema também, tá? Senão ele vai dar um alerta de sobrecarga. A potência inicial de uma carga indutiva, isso eu já falei, a gente sempre preza em repetir isso várias vezes por conta da importância dessa característica. Então, cargas indutivas podem possuir de 3 a 5, às vezes 8 vezes a potência nominal. Então, tome cuidado ao utilizar cargas indutivas, verifique as características e veja se casa com as características tanto de bateria quanto de inversor, tá? A potência aparente de pico EPS, ela é 2 vezes a potência nominal e dura 10 segundos. Isso para poder suportar essa característica das cargas indutivas, tá? Aqui, explicando passo a passo, é basicamente a clipagem de um terminal. E a gente tem isso para os cabos conectados na rede e os cabos conectados na porta EPS. Conexão CA. Então, o que a gente faz? A gente tira a tampa do inversor, tá? A gente vai tirar a vedação aqui, vai passar o cabo por dentro. A gente vai fazer a conexão aqui nos terminais, onde está indicado grid, tá? Então, PE conectado ao primeiro terminal, L e N, tá? Aqui nesse caso, o que acontece? Esse inversor para baixa tensão, para baterias de baixa tensão, ele tem a conexão do terra feito de forma externa. No inversor de aplicação para alta tensão, a gente tem um relé interno que faz a computação da entrada grid com a entrada DPS. Naquele caso, a gente não pode utilizar os inversores 220 fase neutro em redes fase-fase. Aqui eu vou verificar com a turma, eles estão num recesso essa semana, dado um feriado, mas eu vou verificar isso e eu posso repassar isso para vocês, porque aqui o aterramento é feito externo. Então, pode ser que a gente consiga, sim, ligar 220 fase-fase, mas eu preciso verificar, tá? Já, a priori, entendam com a aplicação 220 fase-neutro, tá? Fase-fase ainda vou verificar. Passo 3, conectei, tá? LNPE, correspondente de acordo com a sequência de fase, encaixe os prensa-cabos e aperte firmemente. Então, aqui, a gente fecha isso aqui e beleza. Que acho que vocês já sabem como funciona. Tá? Agora, em relação à bateria, eu acho que aqui vale ressaltar alguns pontos, tá? O que vai vir na sua bateria? Ela vai vir um cabo, tá? Um cabo conectado a um terminal desse aqui, tá? O conector da bateria. Vai vir um cabo e vai vir um outro desse aqui sozinho. Então, o que você vai fazer? Você vai conectar o cabo. Então, você vai climpar ele lá, tá? Vai conectar lá no inversor. E aqui você conecta ele na bateria. E aí, na saída da bateria, então eu estou seguindo a convenção esquerda para direita, tá? Esse outro que veio solto, você climpa ele no cabo da outra bateria que veio, que vem
um cabo conectado a um conector. Então, você climpa aqui e aí vai sobrar mais um terminal vazio. Você pega a próxima bateria com o cabo dela que veio ao conector, também faz a conexão, por aí sucessivamente, tá? Então, aqui, como a conexão é feita paralela, a gente conecta positivo com positivo, negativo com negativo, tá? E lembrando que a porta de comunicação é a COM entre baterias e não o BMS, tá? BMS é a comunicação entre a bateria principal, a primeira bateria, e o inversor, tá? E aí, entre baterias, a gente faz a conexão de comunicação pela porta COM, tá? E assim sucessivamente até a última bateria. Não esquecer de fazer o aterramento das baterias, tá? Então, se a nossa conexão está do lado direito, a gente vai fazer a conexão do terminal olhar do aterramento aqui com a próxima bateria e assim sucessivamente, tá? E a primeira bateria, a gente leva o aterramento para o inversor para garantir a equipotencialização. Conexão dos cabos de potência. Aqui tem um detalhe, tá, pessoal? Falando em relação à bateria, nós temos para o inversor de 3 e 4 ali de 16 a 25 milímetros o cabo, tá? Dada a corrente de 75 amperes. Agora, para inversores de 4.6 a 6, nós temos de 35 a 50 milímetros. Lembrando que dimensionamento de condutor tem em torno algumas características, tá? Em relação à temperatura, quantidade de circuitos, por aí vai, tá? Então, basicamente, você vai ter que decapar o cabo e fazer a clipagem. E aqui fica atento que nós precisamos do alicate hidráulico. Pessoal, nós estamos falando de 120 amperes de corrente contínua, de uma corrente que não passa por zero, tá? Quando a gente está falando de corrente alternada, a gente tem esse perfil aqui, tá? De corrente, dada uma tensão sobre uma carga, a gente tem esse perfil aqui de corrente, tá? Que seria uma corrente alternada, tá? Então, essa corrente passa por zero, tá? Lembre que a corrente contínua, ela não passa por zero. Então, assim, tomem cuidado ao fazer gambiarra nisso aqui, tá? Essa corrente não zera. Então, a nível de segurança, é muito mais seguro o CA do que o CC. Então, cuidado com isso aqui. Utilize a ferramenta correta, tá? Quanto à bateria, fiz a clipagem, eu vou passar ela pelo prensa-cabo aqui e vou fazer a conexão dentro do inversor. Então, dentro do inversor, onde eu apontei com vocês, tem dois terminais aqui. Um terminal onde eu vou conectar o positivo da bateria e o outro terminal onde eu vou conectar o negativo da bateria, tá? E parafuse na porta correspondente. Então, é bem intuitivo, mas eu acho que vale pontuar algumas características que são relevantes, como, por exemplo, tome cuidado com a ferramenta que você está utilizando, siga os torques necessários. No inversor para baterias de baixa tensão, a conexão é feita dentro do inversor. Já no alta tensão é tudo de encaixe, ou é o Fênix Connector ou é MC4. É bem mais simples, tá? Você não precisa limpar nada, vem tudo pronto. Comunicação do BMS, tá? Essa aqui é a pinagem do conector de comunicação, tá? Ele vem dessa forma. Então, deve ser utilizado o cabo que vem na embalagem da bateria. Você vai ter um cabo para isso aqui, tá? Certifique-se de colocar na porta correta. Então, vocês vão perceber que aqui tem uma etiqueta. Espera aí que eu risquei a etiqueta, ficou ruim. Aqui tem uma etiqueta. Tá? Siga a recomendação do manual e conecte na porta correta. Tá vendo? Então, a porta aqui chamada BMS, é nessa aqui que você vai conectar a comunicação entre a primeira bateria e o inversor, tá? Nós também temos outra porta que é a comunicação do TC e por aí vai, tá? E aqui paralelismo dado a paralelismo de inversores, tá? Porque eles têm que conversar um com o outro. Remova a tampa do prensa-cabo e insira o cabo do BMS na porta correspondente, tá? Passe por essa porta aqui para ficar fácil de você fazer essa conexão embaixo, tá? Dado essa entrada BMS embaixo, se você passar pela COM 3, fica fácil de fazer essa conexão, tá? Isso não te impede de passar pela COM 2, mas vai ficar mais difícil de você passar o cabo e ter que torcer ele aqui dentro. Aterramentos, cabo de 4 a 6 milímetros, tá? Então, vai vir com um terminalzinho, ou terminalzinho olhal, tá? É uma clipagem simples, que vocês já estão acostumados. Parafuso Phillips, para você poder fazer fixação, aterramento de carcaça. E verifique sempre se o aterramento foi equipotencializado, tá? Em todos os pontos. Se bateria está aterrada com carcaça, com entrada, saída EPS, rede, tudo tem que estar potencializado. Quanto à instalação do TC, a pinagem do TC, ele utiliza o 1 e o 8, tá? O ideal é utilizar o par trançado, para você evitar interferências
eletromagnéticas no cabo. Se possível, utilize o par trançado, tá? Mas se utilizando o terminal 1 e 8, você vai ter a comunicação do TC. Aqui tem uma regra para vocês seguirem, tá? A clipagem. E aí, na prática, o que acontece? Nós temos que colocar esse TC no cabo de fase, tá? No cabo de fase, com a seta sempre apontando para a rede ou sentido de injeção do inversor. Que é a energia do inversor que ela vai do inversor para a rede, tá? Então, é porque com esse TC a gente consegue ativar export, controle de injeção de potência e outras características importantes também, como consumo dessa carga aqui, tá? Então, é importante que vocês saibam que o TC, a seta dele sempre aponta para a rede e ele comunica com o inversor via RJ45, tá? Então, na prática, você pode ter um cabo de extensão RJ45 e um daqueles conectores de derivação RJ45, que é basicamente esse carinha aqui, tá? É importante que a instalação do TC esteja feita corretamente, senão o inversor ele vai desligar pela falha de medidor, tá? Então, assim, é muito importante que esse TC esteja conectado, tá? Lembrando que os inversores híbridos, eles acompanham o TC e para a utilização de qualquer aplicação que não seja o que vem com o kit, entre em contato com a gente, tem que ser dispositivos autorizados pela Solax, tá? Pode ser necessário fazer um cabo de extensão, como eu disse, porque o cabo do TC, ele vem curtinho, a gente utiliza uma derivação aqui, RJ45, faz a clipagem do cabo e conecta ele lá no inversor, na porta CT meter, tá? Que é essa porta aqui. Beleza, instalação do monitoramento. Bem simples, tá? Ele é só de encaixe, ele é bem simples. Você vai perceber que ele tem um QR Code para você poder escanear e fazer o comissionamento depois. Então, aqui nós trabalhamos com Wi-Fi LAN. É possível ter o para-chip 4G, né? Para conexão física ou o Wi-Fi 3.0, que é a conexão Wi-Fi tradicional, tá? Isso aqui tem que ser pedido à parte, tem que ficar atento, tá? Isso aqui não vai com o kit normalmente, tá? Isso aqui, se precisar, tem que pedir ele externo. Então, a conexão aqui, a gente tem tanto a porta para fazer atualizações, quanto para conexão do nosso Pocket, tá? O nome disso aqui é Pocket. A gente conecta o Pocket e vai fazer o escaneamento do QR Code para fazer a configuração do inversor, tá? A gente fala de 100 metros, tá? Mas 100 metros, assim, se assim, um estiver olhando para o outro, assim, se estiver muito... se tiver for um campo aberto, tá? Para facilitar. Pode chegar a 100 metros, mas na prática ali, 15, 20 metros ali, com paredes, tá? Para a comunicação ser efetiva. Cara, não tem como. Então, preveja a aplicação de um amplificador, tá? Um repetidor de sinal entre esse intervalo para poder garantir que o seu inversor esteja online. Para garantir que o seu inversor esteja online, tá? Comissionamento. Ao fazer o comissionamento do inversor, então, o que a gente pede para que vocês verifiquem antes, tá? Verifique sempre se a carga da saída EPS, ela está de acordo com o que foi previsto, tá? Revise toda a fiação CA, veja se o torque está correto, tanto do lado da rede, DPS, do gerador, ou de alguma carga prioritária que seja colocada no gerador. Revise as conexões CC, veja se ficou tudo bem clampado, se encaixou direitinho, tá? Veja se o comunicador foi conectado, tá? Corretamente ao inversor. E veja se todos os disjuntores e chaves seccionadoras e equipamentos de chaveamento aqui, de ligar e desligar, sejam desligados, tá? Porque eu acho que travou, meu. Ué. Tá normal, Matheus. Não, ele não tá passando. Aqui, ó. Ah, tá. Peraí, deixa eu abrir de novo. Não, tá funcionando só. Parece que travou meu PowerPoint aqui. Ué, que estranho. Peraí, deixa eu compartilhar de novo aqui. Vou abrir e fechar ele, porque eu acho que ele deu uma... Vou abrir de novo aqui, rapidinho. Eu volto lá.
Pronto, vou compartilhar aqui. A gente parou aqui, né? Peraí. Passo para lá. Ué, não tá indo depois disso. Chega aqui, ele dá um erro. Ah, beleza. Eu tinha São os esquecido tics que de... você colocou. Nem eu lembrava dos tics. Então, beleza. A gente já falou de todos os pontos. Agora vamos continuar. Até eu esqueci disso aqui. É a parte de energização do sistema, tá? Ligue a chave seccionadora. Então, ligue os disjuntores CC e CA. Espere alguns segundos, tá? Deixe o sistema energizar. Aperte o botão de ligar da bateria. E aí, verifique se os LEDs de operação estão normais. Então, o que você vai perceber? Que ele tem um display aqui, tá? Esse display você consegue tocar nesse display. Tem os botões de cima e embaixo, voltar e prosseguir. Aqui o status do inversor, bateria e alarme, tá? E aí, na bateria, você vai ter esses status aqui e ele acende os LEDs de acordo com a carga que ainda tem da bateria. Se ele está em 100%, é porque a bateria está carregada, tá? Se ele está em 80%, ela tem 80% de descarga, tá? Então, ele vai acender esses LEDs aqui de acordo com a carga da bateria. E a configuração, como é que faz? Então, tem uma ferramentinha aqui de configuração, você clica nela. Lá você consegue chegar no seguinte: modo de trabalho, cargas inteligentes, configuração de injeção da rede, configurações avançadas, configurações de baterias, erros, sobre e país, tá? Primeira coisa que a gente vai entrar é na bateria, tá? Nas configurações de bateria. Se você trabalhou com a Solax, deixa a bateria da Solax. Lembrando que essa linha, ela pode sim trabalhar com outras baterias, tá? Na verdade, de lítio não, mas a chumbo ácido sim. A de lítio só Solax por enquanto. Mas a de chumbo ácido você pode colocar outras baterias, tá? Aqui, no caso, como que a gente vai carregar? Se vai ser só através do solar, se tem rede ou não. Às vezes você está num local remoto, tá? E a corrente de carga e descarga. No nosso caso, se o inversor é de 4.6 a 6, 120. Se é o de 3 a 4.6, 75 amperes, tá? Seta isso aqui, dá confirma. E sempre checa aqui, ó, em sobre, como que tá o status do BMS, tá? Para ver se o BMS está comunicando direitinho. Então, basicamente, você volta, vem about, lembrando que o display, tá? A gente tem um ir e voltar aqui, tá? Caso você esteja energizando o sistema somente com baterias, tá? É possível você utilizar uma ferramenta chamada de Black Start, tá? Para que o inversor ele consiga reconhecer todas as baterias. Como é que funciona? Você segura o botão de ligar da bateria por 11 a 15 segundos. Ele vai começar a piscar, então assim, ele vai ligar a cor amarela e aí ele começa a piscar a cada 1 segundo amarelo e você solta. Ao soltar, você vai perceber que o LED, o status muda para verde e ele começa a indicar o status de carga das baterias. Quanto que é necessário fazer o Black Start? O Black Start não funciona somente para baterias de baixa tensão, tá? Nas baterias de alta tensão, quando você tem que energizar, por exemplo, sem o fotovoltaico, sem rede, só com bateria, se você precisar, você consegue fazer o Black Start também, tá? Mas aqui na baixa tensão, principalmente quando você tiver mais de uma bateria ou inversor, tá? Para ele consiga enviar comandos entre eles para poder organizar a casa. Tá? Olha, você é master, você é slave, você funciona assim, assado. Então, ele já reconhece todo mundo e aí o sistema entra em funcionamento. Beleza, configuração do display. Se você for lá em configurações, a senha, pessoal, para acessar isso aqui é 2014, tá? Então, a senha avançada é 2014, você entra nas configurações. Você tem tanto as básicas quanto as avançadas. Você pode mudar aqui o idioma, tá? Pode mudar a data e dar OK. Sempre volta na página inicial e verifica lá em country para ver se e volte também em língua para ver se mudou, tá? Para o idioma que você escolheu. Configuração do país. Você vai aqui em avançado, seleciona o país que você está aplicando o sistema. Eu sei que daqui a pouco o pessoal aqui vai ficar tão bom nisso aqui que eles vão começar a vender na América Latina, né? Então, no caso do Brasil, você seleciona Brasil e sempre volta para verificar se o país alterou, tá? E se a língua também alterou. Como que eu faço a conexão do TC?
Lá em Basic Settings, né, em configurações básicas, você está vendo que aqui é 4 de 4? É porque ele tem 4 páginas, tá? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Aqui aí já não tem, é daqui para frente. Tem 4 páginas. Na quarta, você tem informação do meter CT, tá? Se você colocou um medidor, por exemplo, a SolarView, ela tem integração com o Solax. Você colocou um medidor da SolarView, você coloca meter aqui. Se você está trabalhando com os TCs da Solax, você marca TC, tá? Então, onde que eu acesso isso? Menu, configurações, básico, configurações básicas, e aí eu chego aqui na página 4 de 4, nas configurações do TC, tá? Coloca o adequado ao que eu instalei e beleza. Caso você colocar um meter, coloca a opção do meter. Controle de exportação. Então, a gente vai lá em menu, configurações, configurações avançadas. Entrei no avançado, pediu a senha, 2014, controle de exportação. Então, eu venho aqui, ó, aqui em Export Control, eu coloco o quanto eu quero exportar. Se eu deixar 0, pessoal, ele entra em 0 grid. Tá? Aqui em Safety é o código do país. Então, vocês vão perceber lá, vai estar LA1P220, é para você poder colocar a configuração de rede da região. Tá? Posição do meter e mode set PF pode deixar como 0 e dar um OK. Modo de operação. Então, nós temos o modo de autoconsumo, nós temos o backup e nós temos por tarifa horária. A gente não vai conseguir entrar muito nesses detalhes, tá? No dia que vocês forem instalar, entre em contato com a gente que a gente direciona. Mas caso você queira saber a configuração detalhada do TOU, que é o Time of Use, tem no manual desse inversor, tá? Só você jogar lá X1, Hybrid, LV, Solax Manual. Você vai achar o manual dele e lá tem tudo isso aqui descrito, tá? Mas como que eu mudo os modos de operação? Então, eu entro nas informações, venho aqui em Work Mode e escolho as opções que tem, tá? Aqui no nosso caso, a gente está falando de autoconsumo, backup e tarifa horária. Isso aqui é possível fazer uma série de configurações, então vale dar uma lida, porque é um assunto muito extenso e que não dá para trazer um por um aqui, fica maçante e o pessoal vai dormir, tá? Se eu trouxer tudo isso aqui. A gente pode fazer uma só falando dessas aplicações, tá? E aplicações em si para esse sistema, tá? O que é possível fazer com esse inversor para baterias de baixa tensão? É possível gerar uma rede trifásica a partir de 3 inversores monofásicos. Então, como é que a gente faz isso? A gente liga o primeiro inversor na fase A, tá? Então, esse aqui, por exemplo, é o que está ligado na fase A. Esse cara aqui, ó, é o que está ligado na fase B. E esse aqui é o que está ligado na fase C, tá? E o neutro aqui comum entre eles. Aqui a gente tem compartilhado uma bateria entre os 3, tá? É como se tivesse um inversor trifásico, tá? Compartilhando, atendendo uma única bateria aqui. E aí a gente precisa fazer a configuração disso aqui, tá? Lembrando que o A vai ser a referência master minha, tipo, o principal. Então, é nele que eu conecto a comunicação da bateria, tá? Beleza, uma vez feito isso, a porta PS conecta aqui A, B e C, a mesma lógica, tá? Esse aqui vai ser o fio A, o outro B e o outro C. Porque o que vai acontecer? Nessa saída ABC, ele vai criar um sistema trifásico de 120 graus defasado. Então, ele vai defasar as fases. Então, assim, a fase A, ele coloca a referência aqui, módulo da tensão, ângulo de 0 graus, tá? O fasor. Aí, esse aqui vai ser o módulo da tensão, por exemplo, 220, tá? E aqui, menos 120 graus. E esse aqui, o último, vai ser o módulo da tensão, menos 240 graus. Então, ele vai criar um sistema trifásico equilibrado nessa saída aqui, dadas as configurações que a gente passa para ele, tá? Então, aqui, não conectar a bateria individualmente, é necessário conectar a bateria nos 3 inversores, tá? Nesse módulo aqui, a gente tem que conectar a bateria nos 3 e a comunicação vai no principal. Precisa fazer as configurações correspondentes. E quais são elas? Essas daqui. Então, a gente entra no menu, vai nas configurações avançadas, entra em avançados, coloca a senha. Nas configurações avançadas, na página 3, nós temos uma informação chamada de Parallel Status, tá? Status paralelo. Então, a gente procura essa informação e no primeiro inversor, aquele que é conectado na fase A, a gente vem aqui ó, e coloca o seguinte, ó, quem está na fase A, eu coloco a opção aqui, ó, 3 Phase 1, para ele saber que ele é a primeira referência, a L1. Beleza. Quantos inversores eu tenho aqui? 3. Tá? Coloco 3. Dou seguir. No segundo, eu faço a mesma coisa, tá?
no segundo eu faço a mesma coisa. Vou no segundo inversor, vou em avançado, venho em paralelo status e coloco to, que ele é a segunda fase. Por quê? Porque aí ele vai criar uma defasagem de 120 graus em relação a esse cara aqui. E vai criar uma defasagem de 240 graus em relação a esse e 120 em relação a esse. E assim ele consegue ter uma rede trifásica equilibrada na saída EPS. Uma outra aplicação é o paralelismo dos inversores. Então, nesse caso, a gente não está fazendo uma rede trifásica. A gente simplesmente tem uma fase, L1, e neutro, tá? E eu estou colocando os inversores em paralelo. A diferença na configuração é que aqui eu tenho que no inversor da fase A falar que ele é o 3-phase 1, o segundo falar que é o 3-phase 2 e o terceiro 3-phase 3. Aqui, nesse caso, não. Aqui eu vou falar para o meu sistema quem é o inversor master, que é o principal, que é onde eu vou conectar a minha comunicação da bateria, e os outros são automaticamente escravos ou slaves. Então, todos os inversores, eles devem estar conectados à mesma fase, que é um sistema monofásico, e a gente pode conectar até 10 deles nessa configuração, tá? E aí tem um cabo de comunicação aqui entre eles, tá? Para eles poderem se configurar como master e slave. A bateria e as cargas não podem ser conectadas a cada inversor separadamente. Então, no caso, a saída EPS ela é conjunta. Os três estão se unindo para entregar uma potência maior para essa carga. Tá? A bateria ela vai ser conectada ao inversor Master, Slave 1 e Slave 2. Tá? Então, o cabo positivo ele conecta aqui, aqui e aqui. Só que somente a comunicação é conectada ao master, tá? As portas EPS dos inversores precisam ser conectadas em paralelo, então esse é o paralelismo real, tá? Porque o inversor on-grid, ele está em paralelo com a rede. Só que aqui nós estamos em paralelo tanto on-grid quanto off-grid. Então a fase A do primeiro inversor conecta na fase A do segundo, conecta na fase A do terceiro. No caso é uma fase só, tá? L1. Neutro também, e EPS tem que ser a mesma coisa. A fase com fase com fase, neutro com neutro com neutro, tá? Como que a gente configura isso? Então, a gente vai lá no primeiro inversor, que é o nosso inversor considerado master. Como eu sei quem é o meu master? É o inversor que está recebendo a comunicação da bateria. Entro em menu, configurações avançadas, coloco a senha, venho aqui nas configurações 3 de 3, e lá, aqui na bateria parallel mode, no inversor primeiro eu coloco master, tá? Aqui nessas opções eu coloco master nele. E nos outros inversores, eu coloco como slave. Se a comunicação estiver redondinha entre eles, quando você colocar o master, ele já manda um comando para os próximos serem slave. Mas vale verificar, tá? Vale checar. E aí, no Parallel Numbers, a gente deixa os três aqui, que são 3 inversores, tá? Então, eu tenho 3 inversores em paralelo, onde um deles é master e os outros 2 são slave. Diferente da outra aplicação, onde eu tenho um inversor principal, sim, que é onde eu conecto a conexão da bateria. Mas ele é a minha fase A, o segundo é a fase B e o terceiro é a fase C. Mais uma aplicação. Nessa aplicação, nós temos inversores em paralelo, a mesma lógica, tá? As fases conectadas do lado rede e do lado EPS. E nós temos mais de uma bateria conectada a esse grupo. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha 3 inversores em paralelo e uma única bateria, que é o caso que a gente discutiu. E se você for comprar mais baterias, você vai precisar de um barramento, tá? Lembrando que cada bichinho desse aqui pode injetar até 120 amperes, dependendo da configuração do inversor. E então você precisa de um barramento porque é uma corrente muito alta, tá? Chegando nesse barramento aqui. E aqui a gente vai carregar 120 amperes por inversores. Os pontos-chave da solução 1 são muito parecidos, só que agora a gente tem mais de uma bateria. E aí a gente precisa desse barramento para garantir a segurança, porque nesse caso aqui nós teríamos 120 de cada grupo de bateria, se necessário, tá? Aqui a diferença é que sempre a comunicação BMS vai conectada no inversor master, e aqui a gente coloca a comunicação entre as baterias também, tá? Elas ficam comunicando entre elas e a principal bateria manda para o inversor considerado como master. E como que eu configuro esses caras? A mesma coisa.
Então, eu chego no primeiro inversor, coloco ele como master, os outros entram com slave. Eu tenho 3 inversores em paralelo, só que agora nós temos uma configuração de bateria também. E na bateria, a gente coloca como alone, tá? Então, a gente coloca como alone. Venho aqui na configuração de bateria, nesse cenário, e eu troco ela para alone, tá? Nessa configuração aqui. Ponto importante, tá? As baterias precisam ser do mesmo modelo, tá? Do mesmo modelo. E, se possível, tanto o inversor como a bateria estar na mesma configuração de software, tá? As baterias são conectadas em paralelo, tá? A comunicação é conectada ao mestre, tá? Então, lembra, a gente vai conectar no barramento, o barramento vai para cada inversor, e a comunicação é conectada no master, tá? No inversor mestre. Ideal, quando tem paralelismo de qualquer coisa, é que sempre a bateria e o inversor estejam na mesma versão de software, tá? Não é que o software da bateria vai ser o software do inversor. Estou falando que entre os inversores, o ideal é que o firmware deles esteja na mesma versão e o firmware da bateria também esteja na mesma versão das baterias colocadas em paralelo. Outra aplicação, e essa eu acredito que seja a mais comum, que vai ser a mais tradicional, que é a aplicação de uma ou mais baterias e um único inversor. A nível residencial, eu acho que essa solução baixa tensão ela é muito legal. Ela casa muito bem. Já a nível, assim, quando você passa um pouquinho, talvez um alto padrão ali, eu já iria de alta tensão, tá? Mas para o geralzão, para grande parte do mercado, essa aplicação aqui é muito legal. Então, nós temos um TC sempre apontando no sentido de injeção ou sentido de rede, tá? Aqui nós temos baterias em paralelo conectadas a um inversor. Então aqui não tem master, não tem slave, por conta da aplicação ser com apenas um inversor. Temos a saída EPS ligada às cargas e a entrada grid ligada à rede, tá? O ideal aqui é que as baterias estejam na mesma versão de software, porque por mais que no inversor eu não tenha, na bateria eu tenho paralelismo, tá? O TC deve apontar para o lado de rede. Um ponto importante aqui é a configuração da bateria. Lembra que a gente colocou alone na última opção? Nessa aplicação, com mais de uma bateria em um único inversor, a gente volta lá para configurações avançadas, entra na terceira opção, e aí, no paralelismo de baterias, a gente coloca converge, tá? Ao invés de alone, a gente coloca converge. Só nessa aplicação aqui, de um inversor e mais de uma bateria, tá? Aí aqui é converge. Na outra aplicação, quando são vários inversores e várias baterias, a gente coloca a bateria como alone, tá? A configuração. Entrada do gerador. Lembrando que a entrada do gerador, ela está em desenvolvimento, tá? Para o gerador, tá? Mas você pode utilizar a entrada GEM como uma carga prioritária. Então, a gente pode entendê-la como uma saída EPS também, tá? Você pode usar a saída EPS como carga prioritária e também a porta GEM como saída de cargas prioritárias. Lembrando o TC de novo, TC sempre na fase apontando para o sentido de injeção, e a configuração para que esse sistema funcione, a gente entra lá de novo, e agora a gente vai na opção de Smart Load. Entrando em Smart Load, nós temos algumas opções, ó, nenhuma, então a gente não conectou nada, carga ou gerador. Então, no nosso caso, ainda está em desenvolvimento. Então, a gente conecta a carga, coloca a tensão mínima e máxima para ligar e desligar a porta GEM, e agora você tem uma segunda porta EPS. Sempre consulte o datasheet das baterias para saber esses limites aqui, tá? De operação. E é isso. Eu acho que a gente pode abrir para perguntas, Jenny. E assim, antes de a gente abrir para as perguntas, eu queria deixar esse QR Code aqui, pessoal, para vocês. Pode ser depois das perguntas, tá? Eu gostaria que vocês escaneassem esse QR Code. Isso aqui é muito válido para a gente melhorar os treinamentos, tá? A gente não quer captar nada de ninguém em específico. A gente quer saber, no contexto geral, o que a gente poderia agregar nos treinamentos, tá? Então, escaneie esse QR Code e responda às perguntas da pesquisa, porque isso ajuda a gente a melhorar. Às vezes está faltando alguma informação aqui que vocês gostariam de saber, a gente nunca vai saber. O pessoal fica com vergonha de compartilhar. Então, entra nesse QR Code. Por favor, se puder, seja sincero, não precisa falar bem ou falar mal, seja sincero com o treinamento, para a gente poder sempre melhorar, tá? Então, acho que a gente pode abrir
para perguntas. Esse treinamento ele não é focado em dimensionamento, tá? Assim como do treino do AELIO, que é a solução comercial industrial também não é. Ele não é focado em dimensionamento, mas nós temos um outro treinamento que acontece assim cada 15 dias ali, e a gente pode fazer nessa sexta-feira, inclusive, focado em dimensionamento, tá? Então, pô, Matheus, entendi o inversor de baixa tensão, muito legal, mas eu não entendi como dimensiona ele, levanta as cargas e tal, fiquei em dúvida. A gente pode fazer nessa sexta-feira à tarde esse treinamento focado nos inversores de alta tensão e focado em dimensionamento, tá? E aí a gente tapa esse buraco do dimensionamento. Combinado? Vou passar a bola para você, Di. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para abrir o microfone, quiser fazer alguma contribuição Por favor. também. E se não, a gente finaliza por aqui também. Esse treinamento vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar num drive. Falar? Oi. Pode falar. Pode falar. Então, o treinamento que teve aqui no Recife, vocês ficaram de verificar alguma planilha para a gente? Já tem alguma posição sobre isso? A planilha está naquele link que você pegou pelo Instagram. Lá naqueles links que tinha o link do grupo, tem a planilha lá. Mas eu vou disponibilizar o link da planilha lá no grupo do WhatsApp. Perfeito. Alguém aqui não está no grupo do WhatsApp da Solax? Eu acho. Se não, eu vou mandar aqui o link do grupo no chat. Isso, manda no grupo, que aí o pessoal que não pegou essa apresentação via grupo já participa do grupo. Exatamente. Já entrei no grupo que eu já envio por lá também. Mas é isso. Ó, Nairo está aqui ainda. Pessoal, a gente Que pode mandar chique. também, tá? Vou gerar um PDF dessa apresentação e eu mando ela aqui, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta ou eu posso descompartilhar? Porque aí eu já gero o PDF e já envio. Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, acredito que não, Jenny. Vou Então, parar acho a que é gravação aqui, então. isso. Vou parar de compartilhar aqui também. Eu acho que é só agradecer ao